Irmãos, bom dia para todos aí. Nós vamos dar início à nossa escola dominical, né, nesse momento, e vamos falar com Deus, pedir a direção dele, pedir para que ele esteja nos abençoando nessa manhã, que seja um momento de crescimento, de aprendizado, que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus e que, né, acima de tudo, a gente possa colocar em prática, né, para a honra e glória do nome dele. Nós vamos iniciar, então, com uma oração, né, pedindo pela nossa aula, pelas demais aulas que teremos no dia de hoje também. Os jovens já estão tendo aula nesse horário também, depois teremos aula das crianças. Então, está intercedendo também pelas demais aulas da nossa escola dominical. Vou pedir para o Alex estar fazendo, então, essa oração para nós iniciarmos. Vamos orar, então. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos pelo teu santo dia. Te agradecemos também porque o Senhor é gracioso, misericordioso, e te louvamos por isso, Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada, nós não temos nada, somos completamente nus e pecadores. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa aula também que teremos e pelas aulas que serão ministradas pelos outros professores. Que teu Santo Espírito nos ilumine, nos abra o olho cada vez mais, para que possamos enxergar as tuas verdades e possamos ter conhecimento cada vez mais íntimo do Senhor, para que possamos estar em plena comunhão contigo e que possamos ter um entendimento cada vez mais claro a respeito do que o Senhor deixou revelado na sua Santa Escritura. Nós te louvamos, agradecemos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós daremos então continuidade nessa manhã ao nosso estudo a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Eu convido então todos os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias ali no texto. E hoje nós faremos a leitura do versículo de número 12, a partir do versículo de número 12, até o verso de número 26. É uma leitura um pouco extensa, então vou pedir para o máximo de irmãos que puderem auxiliarem na leitura. Vou pedir para todos acompanharem, prestarem bastante atenção na leitura do texto. E como é uma leitura muito extensa, né, a gente precisa aí se desenvolver bem para que a gente não se delongue no texto. Vou pedir para quem for ler, só abra o seu microfone na hora que você for fazer a leitura e depois desligue. Lembre que o barulho que acontece aí na sua casa, o barulho externo, ele incomoda, atrapalha os irmãos. Então, se for ler, abra o microfone, leia, né, e eu incentivo você a fazer isso, participe, né, ativamente da aula, mas lembre de desligar depois o microfone. E nós vamos começar então a leitura, né, Filipenses 1, a partir do versículo 12. Eu vou ler o verso 12, depois outro irmão pode continuar, até a gente terminar ali no versículo de número 26. Todos encontraram? Todos estão aí com a Bíblia aberta em Filipenses? E deixem o texto aberto, né, para que a gente possa estar acompanhando ali toda a nossa conversa, a nossa exposição. Então eu vou iniciar aqui a leitura, Filipenses 1, a partir do 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado,
quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Lado 19. Meio 19. Porque estou certo de que isto mesmo. Porque estou certo de que isto mesmo. Pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Agora a partir do 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus se transborde por minha causa. Ok, até aqui. Bom, vamos lá então. Hoje a nossa ideia é continuar a exposição aqui a respeito do texto aos Filipenses. Nós iniciamos na semana passada o capítulo 1. Ok, o microfone está com ruído aqui. Então, nós iniciamos o capítulo 1 e nós falamos um pouquinho a respeito ali da saudação que tem na carta, depois falamos a respeito da oração que Paulo ele faz para os crentes ali da igreja de Filipos, né? Então, ele inicia o texto ali dando uma ação de graças, né? Falando a respeito da vida ali dos irmãos e do desejo que ele tem de estar junto com eles. E a partir do versículo 12, Paulo ele vem informar os irmãos a respeito da situação dele, no que diz respeito à condição dele lá em Roma. Então, lembra, o propósito de Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, um dos propósitos era dar orientações pastorais aos crentes da igreja de Filipos. O segundo propósito era agradecer as ofertas que eles tinham enviado a Paulo. E o terceiro propósito é justamente falar a respeito dele, dar notícias dele para a igreja ficar consciente, né, do que está acontecendo com ele. Então, essas notícias, essa exposição a respeito da situação dele, ela está sendo feita aqui, né, a partir do versículo de número 12. Então, a gente vai estar pensando um pouquinho a respeito dessas questões, né, e vendo as lições que a gente pode estar tirando para a nossa vida a partir desses versículos. Né. Lembrar aos irmãos que Filipenses é uma carta que foi escrita da prisão, quando Paulo estava preso em Roma, né, foi escrita em torno de 60 ou 61 depois de Cristo. Então, esse depois de Cristo não é depois que Cristo foi para o céu, é depois que o Senhor Jesus nasceu. Então, aqui tinha mais ou menos 28 anos, né, depois que o Senhor Jesus ele retornou ao céu. Né? Ela foi escrita... A cidade, né, de Filipos, ela foi evangelizada por Paulo na segunda viagem missionária dele. Deixa eu ver se eu tenho mais algum dado para não esquecer aqui. A palavra principal dela aqui é alegria, então o objetivo é sempre falar a respeito de alegria, de regozijo. Os versos principais estão no capítulo 4, ao verso 12 e o verso 13. Né, aquele verso bem conhecido lá que fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, e a gente vai chegar lá na frente falando a respeito dele, né, que é um texto bem mal interpretado hoje em dia. E é isso. Então vamos continuar aqui, depois eu posso estar relembrando alguns dados para a gente estar fixando bem isso na mente. Como eu disse, Paulo ele começa então falando a respeito da situação dele. Então no versículo 12, ele chama as pessoas ali de Filipos de irmãos. Né, quero, pois, ainda, né, irmãos, certificados do que, né, das coisas que aconteceram a ele. Esse irmãos aqui é um jeito bem carinhoso de Paulo se referir
aos crentes da igreja de Filipos. Então, ele usa essa expressão ali para lembrar a respeito da vida em Cristo que eles têm junto, né, como família da fé. Então, somos todos filhos do mesmo Pai. Então, é um jeito carinhoso dele tratar a respeito da igreja e lembrar dessa filiação que nós temos através do Senhor Jesus. E ele fala, olha, eu quero certificar vocês, então eu quero informar vocês, quero deixar vocês cientes, né, a respeito do que me aconteceu. Então, Paulo ele fala, ó, eu estou preso e a minha prisão, ela contribuiu, então, para o avanço do evangelho. Contribuiu de que forma? De duas formas. Então, primeiro, perdão, antes de chegar lá, verso... Não, já vou para lá, depois eu volto para pegar uns detalhes. No verso 13, ele fala assim, que a cadeia dele, ela se tornou conhecida de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, o que Paulo ele fala ali? Ele fala, olha, eu estou preso, só que, apesar de eu estar preso, essa minha prisão surtiu alguns benefícios. E, basicamente, foram 2 benefícios. Qual que é o primeiro deles? O primeiro é que eu tive a oportunidade de estar pregando para toda a guarda pretoriana e para toda a cidade de Roma. Eu comentei com os irmãos na semana passada que a guarda pretoriana ela é uma espécie de soldados assim de elite, né, do imperador. Eles são diretamente responsáveis pelo imperador. Então, eles são, digamos assim, um grupo bem seleto, bem importante no que diz respeito ao exército romano. É um grupo que ele é dividido em 12 cortes, e cada corte ela tem até 1.000 soldados. Então, a gente está falando aí de torno de 12.000 soldados aí trabalhando nessa guarda pretoriana, sendo responsáveis direto pelo trabalho do imperador. Então, trabalhando diretamente ali dentro da cidade de Roma. E o que acontece? Eu vou pedir para alguém ler Atos, deixa eu só achar o versículo certinho aqui. Atos 28, alguém pode ler o verso 30 e o verso 31. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece? Se você ler o final de Atos, né, o capítulo 28, principalmente a parte final, você vai ver ali a respeito da prisão de Paulo na cidade de Roma. Então, você vai ver o trabalho que ele teve ali para pregar para os judeus que estavam presentes na cidade, vai ver as situações que ele estava passando ali. E o texto, ele termina falando que por 2 anos, Paulo ele permaneceu preso ali, então, nessa cidade. Então, Paulo estava preso numa prisão, vamos dizer assim, domiciliar, era uma casa que ele mesmo estava alugando. Então, ele estava em isolamento, né, preso dentro dessa casa, então ele não podia sair dali. E um guarda, né, que faz parte dessa guarda pretoriana, era responsável por cuidar de Paulo, por guardar a vida de Paulo. Então, ele vigiava Paulo para que Paulo não fugisse. A questão é, os guardas ali, ele não era um guarda específico, eles têm o trabalho deles, então eles têm os turnos, têm as suas escalas. Então, basicamente, vamos dizer assim, cada dia tinha uma pessoa diferente cuidando da vida ali do apóstolo Paulo, né, para que ele não fugisse. Como Paulo estava preso numa prisão domiciliar, Paulo ele recebia visita, né, das pessoas. Então, o texto ele fala, por exemplo, a carta aqui aos Filipenses fala que Timóteo estava junto com ele, fala que pessoas, né, iam lá até ele para passar, para conversar com ele, para ter um momento junto com ele. Então, por exemplo, a Colossos recebeu a carta, né, a carta aos Colossenses foi recebida por causa de Epáfras, que foi lá na prisão falar com Paulo a respeito da situação da igreja de Colossos. Daí Paulo escreve a carta e manda por ele. A carta a Filemon
foi escrita por causa que Onésimo, ele se encontrou com Paulo lá na cidade de Roma, ali na casa de Paulo. Então, Paulo, ele tinha essa liberdade de receber pessoas, ele não tinha liberdade de sair, ele estava restrito ali, mas as pessoas, elas iam ao encontro dele e a guarda pretoriana estava presente ali cuidando dele. Qual que era o benefício disso? Quem estava ali presente na casa, vamos falar a respeito da guarda. A guarda, ela via Paulo orando, ela ouvia Paulo falando a respeito do evangelho para eles mesmos, eles viam o testemunho, a forma como Paulo se comportava junto com essas pessoas que ele recebia ali, via Paulo pregando para eles. A maioria das cartas que Paulo ele escreveu, Paulo ele ditava a carta. Então alguém era responsável por escrever a carta, possivelmente Filipenses foi escrita né, à mão ali por Timóteo, era Paulo que estava ditando para ele. Então a guarda estava ali presente na casa, estava ouvindo isso, estava ouvindo essas palavras sendo ditas. Então a todo instante Paulo está testemunhando para as pessoas ali da guarda pretoriana. Automaticamente a guarda, ao ver o testemunho de Paulo, muitos ali foram alcançados pela graça. Só para a gente pensar a respeito disso, alguém pode ler aqui o versículo 4, o verso, Filipenses, o 4, o verso de número 22. Quem achou aí o 4:22 pode estar lendo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, o que acontece? Quando Paulo ele termina de escrever a carta para os crentes de Filipos, Paulo fala, um abraço para vocês aqui, um abraço de Timóteo, e daí ele fala, os nossos irmãos aqui, né, da casa de César, ou seja, esses que eram da guarda pretoriana, esses que estavam aqui cuidando de mim, e que foram alcançados pela graça, foram convertidos, eles também estão mandando um abraço para vocês. Então, Paulo, ele testemunha, fala que é a respeito de pessoas que foram alcançadas pela graça. Pastor Udel, você quer comentar? Num comentário aqui da editora Esperança, ele relata que sempre que alguém era preso, até que não tinha um motivo específico, né, e por Paulo ser romano, levantava perguntas, quem era ele, de onde que ele veio, por que ele está preso, e cada vez que perguntavam para Paulo, até mesmo os guardas, era uma oportunidade para ele contar toda a história dele, a experiência de conversão, de fé, e essa fé era repartida com os soldados também. Sim, então a gente vê na própria carta aos Filipenses, Paulo depois no final falando de pessoas que foram alcançadas pela graça, né? O verso 21 fala que os da casa de César te saúdam. Então é interessante que o texto, o versículo 13, ele fala assim, as minhas cadeias em Cristo, elas se tornaram conhecidas. Ou seja, todos esses que eram empregados, que eram pessoas que serviam ao Império Romano, esses que tiveram contato com Paulo, para eles ficou extremamente claro que o motivo pelo qual Paulo está preso não é porque ele é um bandido, porque ele cometeu algum crime hediondo, porque ele fez algo que feriu ali, né, que foi contra o Império Romano, não é isso. O motivo por qual ele está preso é Cristo. Então isso ficou evidente para cada um deles, e Paulo, enquanto estava ali, ele testemunhou para essas pessoas. E essas pessoas que foram alcançadas pela graça, essas pessoas que viram o testemunho do apóstolo Paulo, elas testemunharam para outros, tanto que o texto fala ali, e todos os demais. Então, todos esses demais é uma referência às outras pessoas que estavam presentes ali, pessoas da cidade que ouviram a respeito do testemunho de Paulo. Então, isso ficou evidente. Então, o que Paulo está falando para a igreja de Filipos? Ele fala, eu estou preso, mas o fato de eu estar preso, isso foi bom para o evangelho, contribuiu para o evangelho. De que forma? Primeiro, porque através disso, a palavra de Deus foi pregada, tanto para a guarda pretoriana como para outras pessoas presentes aqui na cidade de Roma. Então, isso, Paulo ele coloca como um dos benefícios, uma das coisas que contribuiu para o avanço, para o progresso do evangelho ali naquela questão, na situação dele ali. Quer comentar? Aqui no estudo ele cita Romanos 8:28, né, que fala que todas as coisas cooperam, e cita o exemplo de José também. Sim, é bem interessante essa colocação que a Keila colocou, né, que o texto de Romanos 8:28 fala, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a própria prisão do apóstolo Paulo cooperou.
né? Então, ela serviu para que Paulo continuasse desenvolvendo um trabalho dele mesmo, apesar de todas as restrições. Daqui ela lembrou, por exemplo, o exemplo de José, que ele foi preso, passou por toda aquela situação, mas aquilo foi, né, para benefício do povo de Deus, para que lá na frente, né, o povo pudesse estar sendo salvo, pudesse estar sendo livrado ali da questão da fome. Então, Deus, ele age de várias formas, né, o Espírito Santo de Deus trabalha na vida das pessoas e usa várias situações, inclusive as coisas ruins que acontecem com a gente. Paulo, ele tinha consciência disso, né, e isso é uma das coisas que faz com que ele escreva essa carta com tanta alegria. Ele saber que, olha, Deus está no controle de tudo e que tudo é para a honra e glória do nome dele. Paulo fala que outra coisa que contribuiu para o avanço do evangelho está escrito ali no versículo de número 14. E depois, a partir do verso 15 até o verso 18, é um desdobramento do que está sendo falado no versículo 14. Então, só para a gente já ficar ciente disso. No verso 14 ele fala: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quem são esses irmãos? Quem chuta aí? Quem são esses irmãos? Falei, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Se nós analisarmos o contexto da carta, não somente de Filipenses, mas também lá um pouco do livro de Atos, né? Eram as pessoas que foram alcançadas, quem sabe Lídia, Timóteo também. Eu acho que Timóteo foi um proclamador muito importante, e as pessoas que foram alcançadas no início da igreja, juntamente com Timóteo. Não é uma referência à igreja de Filipos. Onde Paulo está? E aí? Ele falou baixinho aqui. Em Roma. Paulo está em Roma. Paulo, ele está falando da situação dele em Roma. Então ele está falando a respeito, eu estou contando aqui como que está o meu ambiente, como que está a minha situação aqui. Então Paulo, ele está falando a respeito de Roma. Então ele está falando, lembre-se, em Roma já existia uma igreja. A igreja, provavelmente, de Roma, ela foi fundada por pessoas que foram alcançadas no Pentecostes. Então, lá, se você ler o Atos 2, você vai ver que dos grupos das pessoas, né, que ouviram a pregação ali, existiam, inclusive, judeus que tinham vindo ali da região de Roma, né, da cidade de Roma, e provavelmente essa igreja surgiu ali naquele momento. Então, Paulo está fazendo uma referência à igreja de Roma. E ele fala, então, olha, por causa de eu estar preso aqui na cidade, primeiro, as pessoas que estão próximas de mim, elas, né, os guardas, os responsáveis por cuidar da minha vida, eles foram alcançados pelo evangelho. Então, isso foi um benefício para o evangelho por causa dessas pessoas, mas foi um benefício também porque isso refletiu na vida da igreja de Roma. Então, a maioria dos irmãos de Roma, eles começaram com mais desassombro, ou seja, perderam medo, começaram a pregar a palavra. Roma, a igreja de Roma está na capital do Império Romano. Então, a pressão sobre essa igreja em Roma, no que diz respeito ao culto ao imperador, a se dobrar diante do império, ela, vamos dizer assim, é muito maior. Então, é uma igreja que ela é sofrida por causa de toda essa situação ali, por estar num lugar onde, digamos, a ênfase a servir ao imperador, a se dobrar diante de outro Deus, é muito forte. Então, Paulo fala, o fato de eu estar aqui, de eu ter agora contato direto com essa igreja, de eu poder conversar com os irmãos dessa igreja, e a igreja ver a minha situação e ver que, independente do que está acontecendo, eu estou servindo a Deus, estou trabalhando, estou levando o evangelho, isso motivou os irmãos dessa igreja para poder servir a Deus, para poder pregar a sua palavra. Um detalhe, aqui ele não fala que todos os irmãos da igreja fizeram isso. Ele fala que a maioria dos irmãos estavam fazendo isso. Então, a maioria dos crentes ali da igreja, eles tiveram
foram realmente trabalhados, né, o Espírito Santo usou a situação de Paulo ali para impactar a vida deles, e eles começarem a pregar a palavra com muita ousadia. Então, isso é um reflexo na igreja presente ali, a igreja de Roma. Deixa eu só caçar um versículo aqui lá na frente. Alguém pode ler o verso 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, aqui nesse texto, Paulo está falando direto com a igreja de Filipos. E daí Paulo fala assim, olha, a igreja de Filipos, em nada ela está intimidada diante dos adversários. Isso provavelmente faz um link com a situação dos crentes de Roma. Porque antes, esses crentes de Roma, eles estavam intimidados. E daí, por causa da situação de Paulo, eles começaram a pregar com desassombro, ou seja, essa intimidação, ela começou a ser colocada de lado para que eles pudessem pregar. Então, é um, digamos, contraponto, um paralelo. Paulo fala, olha, a igreja, enquanto a igreja de Roma, por um determinado momento, ela permaneceu assombrada, e depois disso, a maioria, mas não todos, então alguns ainda permaneceram assombrados, mas a maioria começou a pregar. Daí Paulo falando, já vocês em nenhum momento se deixaram intimidar, vocês continuaram firme pregando. Então, só para a gente estar fazendo esse contraponto, para a gente pensar aqui. Paulo fala, então, eles estão pregando com desassombro. Então ele fala, isso é benefício para o evangelho, porque mesmo eu estando preso, isso serviu também para trabalhar a vida da igreja. Ou seja, a prisão de Paulo, ela trabalhou os de dentro, os crentes, e ela trabalhou também os de fora, os descrentes. Né? Para eles foi testemunho, foi evangelização, serviu para que eles pudessem realmente ser alcançados, serem envolvidos ali com a questão do evangelho, e para os de dentro, né, serviu para produzir crescimento e para equipar eles, ou seja, eles foram trabalhados, vamos servir, vamos trabalhar, vamos despertar para a vida, que, olha, Paulo, ele está passando por coisa muito pior que a gente e ele está trabalhando, então vamos tomar vergonha na cara e vamos trabalhar também. Então, em resumo, é isso que aconteceu com eles. Daí, no versículo 15, 16, 17 e 18, Paulo ele descreve a situação dessa maioria que estava pregando ali o evangelho. Até aqui, alguém tem alguma colocação, alguma questão, alguma dúvida? Nada? Eu vejo também a ação de Deus, Rafael, a ação de Deus, que na ausência de Paulo, né, o evangelho ele não deixou de ser pregado, ele foi suprido, né, e a gente vê Deus nesse projeto. Eu acho que é muito importante a gente ter uma convicção de que nas circunstâncias que a igreja passa, nas mudanças, nas adversidades, Deus, ele move quem que ele quer, ele desperta. Então, porque isso a gente também vai estar falando hoje à noite, né? Porque a palavra de Deus, ela não pode ser parada, ela não pode ser destruída, a mensagem nunca deixará de ser anunciada totalmente. Então, é nisso que a gente vê também a ação de Deus. Na ausência, na ausência física de Paulo, a igreja, ela tem um comportamento favorável na continuidade dessa proclamação também. Sim. É bem interessante que essa situação de Paulo, ela descreve bastante a respeito de como que deve ser a nossa missão como igreja. Então, quando a gente fala a respeito de nós como igreja, a gente tem que pensar que a gente tem um papel com os de dentro da igreja e tem um papel com as pessoas de fora da igreja. Então, com os de fora da igreja, o objetivo nosso tem que ser sempre envolver essas pessoas, então trazer essas pessoas para perto, fazer com que essas pessoas questionem a respeito da fé, levantem perguntas, levantem dúvidas, e a gente tem que ir com o evangelho respondendo essas questões, ir com o evangelho alcançando essas pessoas, envolvendo essas pessoas, para que elas possam estar sendo evangelizadas. Então foi isso que Paulo fez. Para com os de fora, Paulo falou, eu tenho que envolver essas pessoas, preciso cativar essas pessoas, e elas têm que ser alcançadas pelo evangelho, eu vou pregar o evangelho para elas. Já para com os de dentro, o que Paulo falou? Vocês precisam chegar à maturidade cristã. Então vocês precisam crescer, se desenvolver,
até que vocês trabalhem. Então, vocês são crentes que precisam ser equipados, precisam trabalhar, precisam servir a Deus. Então, esse é o papel de todo crente, esse é o objetivo de todo crente. É deixar de lado o desassombro, deixar de lado o temor e servir a Deus. Então, lembre-se, como que a gente serve a Deus? Qual que é a missão da igreja? É fazer discípulos. A gente precisa ir lá e alcançar as pessoas, discipular as pessoas. Então, essa prisão de Paulo, ela foi bem impactante na igreja, para que a igreja ela despertasse para isso. Ela falou assim, Paulo ele está preso, está passando por um monte de perrengue, e apesar de tudo isso, ele está lá, está trabalhando, está servindo a Deus, e qual é o objetivo dele? É ser bênção na vida das outras pessoas. Então eu vou fazer isso também. A igreja pensou, vamos lá, deixa de lado o medo e vamos servir ao próximo. Então vamos evangelizar, vamos alcançar as outras pessoas também. Então vamos pregar sem medo. Então isso é algo que tem que impactar a gente também. A gente tem que pensar que, olha, a gente tem que ir lá envolver as pessoas, falar de Cristo para as pessoas, discipular as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Ah, tô com medo, tenho vergonha, não sei como fazer, deixa de lado o desassombro e mete a cara no negócio. Né? Vai atrás, se informa, aprende, cresce, se desenvolve, porque é isso que o crente tem que fazer. O objetivo do crente é amadurecer, não é ficar na mesmice. Algo que eu vou comentar hoje no sermão, é interessante a gente pensar o seguinte, não existe uma vida cristã estagnada. Você fala, eu cheguei num momento na minha vida e eu parei. Você não para. Ou você continua crescendo, ou você diminui. Então não tem como você parar na vida cristã. Se você fala assim, eu estou parado, é porque você está diminuindo, na verdade. Então é algo para a gente refletir. A vida cristã é sempre crescendo. Vamos lá. Quem ia falar, Alex? Isso. Eu escutei uma vez, a única vez que eu vi o Bispo Macedo sendo bíblico na vida, foi quando ele disse assim, a fé é como um músculo. Se você não exercitar, ela atrofia e não serve para nada. Daí depois veio Satanás e falou, então deixe todo o seu dinheiro aqui, sabe? Então, assim, começou bem, mas depois, né? É interessante que o Hernandes Dias Lopes, ele faz uma citação a respeito disso, se eu não estou enganado, acho que é ele. No texto da pregação de hoje, ele faz uma menção a respeito disso, fala, a fé é um músculo, ela tem que ser exercitada, se ela não exercita, ela atrofia. Então, a fé é sempre servir, trabalhar, desenvolver. Mas vamos lá para frente, senão a gente não termina o texto, que ele é longo. Então, como eu falei, no verso 14, se quiser até grifa aí na sua Bíblia, ele fala da maioria dos irmãos. Então, detalhe, não é toda a igreja que se despertou para isso. Isso vai acontecer em todos os lugares. Não é sempre todo mundo que se desperta para entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas aí ele fala, dessa maioria, daqui ele fala no 15, alguns agiram de uma forma, e ele fala, outros agiram de outra forma. Então é isso que a gente vai pensar aqui agora. Desses que estavam pregando o evangelho, alguns tomaram uma postura, outros tomaram outra postura. O que aconteceu ali? Vamos falar primeiro do alguns, e depois a gente fala dos outros. O que acontece ali? Paulo fala, alguns estavam proclamando a palavra. Por quê? Porque eles estavam com inveja e porfia. Eles, no verso 17, fala que eles estavam agindo de maneira... estavam com discórdia, agindo insinceramente. Algumas traduções colocam ali a questão de uma hipocrisia. E no verso de número 18, fala que eles estavam fazendo isso por pretexto. Alguns textos também substituem essa expressão ali por... talvez vai estar hipocrisia, não sei se na sua tradução está diferente da sua. Por motivos falsos. Então vai aparecer essas expressões ali. Então o que acontece? Algumas pessoas na cidade de Roma, da igreja de Roma, estavam pregando porque o coração estava cheio de inveja, estava vivendo, por causa disso, estava expressando uma discórdia, estava pregando, mas não era de uma maneira sincera, estava pregando de maneira hipócrita, estava pregando por pretextos falsos. Alguns estavam agindo dessa forma. Outros, depois eu falo dos outros, peraí. Então, o que acontece? Tinha gente que estava fazendo isso de maneira errada. Só para a gente pensar, eu quero perguntar para os irmãos qual que é a diferença do que está acontecendo aqui. E daí a gente vai ler dois textos, aí eu vou perguntar para os irmãos qual que é a diferença disso para esses dois textos que a gente vai ler. Então, alguém pode ler Gálatas 1,16 e outro pode ler 2 Coríntios 11,4.
Então, eu vou pedir para 2 pessoas lerem bem alto, bem claro o versículo, e eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no versículo para vocês fazerem a comparação, que a pergunta é para vocês. Então, não jogue a pergunta de volta, tá, Vanesca? Então, é para vocês a pergunta. Então, vamos lá. Gálatas 1:6 e 2 Coríntios 11:4. Quem achou já pode ler. Vou tentar. Estou chocado de que sejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, Gálatas 1:6. 2 Coríntios. Pois se alguns vêm pregando em Jesus, vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, outros acolhem diferente do que acolheram, ou um evangelho que aceitaram a verdade. Não ficou claro a leitura. Oi? A leitura da Keila não ficou clara. Keila, lê de novo. Ficou mascado. Tá meio longe. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Daí, qual que é a diferença da situação da igreja lá da Galácia e da igreja de Corinto, né, das igrejas da Galácia e da igreja de Corinto, para a situação aqui da igreja de Filipos, que Paulo está, da igreja de Roma, né, que Paulo está escrevendo aqui? Não vou devolver a pergunta. Eu entendo assim. Lá de Filipenses, o evangelho era pregado, embora o intuito do coração não fosse puro. Nos outros versículos, eu entendo como se um outro evangelho estava sendo pregado, ou seja, a palavra de Deus estava sendo alterada, como as de hoje, por exemplo, essas teologias loucas de hoje estão sendo pregadas, não é o verdadeiro evangelho. Eu acho que a diferença está aí. Nessa linha de pensamento, a ideia que mais clara aí é exatamente essa. Lá em Filipenses, eles não estavam pregando outro evangelho. O problema não era heresia, né? Os demais estavam pregando por inveja, por porfia, não estavam pregando um outro evangelho. A diferença aí era a motivação. O conteúdo, porque Paulo aceita isso, né? A gente, continuando a leitura aí, o importante é que o evangelho seja pregado, seja por inveja. Então, Paulo não seria tolerante com os que estão pregando por inveja se ele estivesse pregando um outro evangelho. Então, a ideia é exatamente esta, né? Havia uma espécie de competição, eles se tornaram rivais do apóstolo Paulo. Né? Então aí estava acrescentando mais ainda sofrimento para ele nessa questão, né? Pela motivação pela qual eles pregavam o evangelho, por porfia, por inveja, etc, etc. É bem esse aspecto. Então é interessante a gente pensar o seguinte, lá em Gálatas 1,16, ele fala a respeito de um evangelho que não é genuíno. E em 2 Coríntios 11:4, se você quiser ler também o 2 Coríntios do 13 ao 15, ele expressa a mesma ideia ali, o 11, do 13 ao 15, ele justamente fala a respeito de estar sendo pregado um outro Jesus, que não é o Cristo da palavra de Deus, o que está sendo exposto no Evangelho. Então, a diferença básica aqui é que estes da igreja de Roma, aqui do Filipenses 1,15, eles estão pregando o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Então, eles não estão trazendo um outro evangelho, apresentando uma outra questão. Então, eles estão pregando realmente a Cristo. O problema é justamente a motivação deles. Então, eles pregam por inveja, por rivalidade, eles estão pregando com uma ambição egoísta. O que acontece? A igreja de Roma se desenvolveu e dentro da igreja, né, obviamente, tinham pessoas que eram responsáveis por pregar a palavra,
ensinar, instruir a igreja. E quando Paulo ele chega na cidade de Roma, mesmo ele estando preso, Paulo ele começa a fazer uma diferença muito grande, começa a trabalhar de uma maneira com muita desenvoltura, isso começa a ter progresso, começa a realmente ter um impacto muito grande na vida da igreja, na vida da cidade como um todo. E esses que eram pregadores, talvez pastores, presbíteros, liderança dentro da igreja, pessoas ali que tinham essa desenvoltura, tinham esses dons para pregar, esses começaram a ficar com inveja do apóstolo Paulo. Falou, nossa, a gente está aqui anos, está trabalhando, deixa esse cara do nada e começa a pregar ali, e todo mundo começa a dar mais ouvidos a ele, e parece que minha pregação ficou em segundo plano, que o meu ministério ficou para depois. Então, isso começa a perturbar, a trabalhar de maneira... o coração deles começa a viver realmente de maneira pecaminosa. Então, a motivação deles para pregar, ela se torna errada. Eles falam, vamos pregar, vamos lá, com força total a gente vai pregar. Então, eles pregam Jesus de verdade, só que o motivo deles é errado. Então, esses alguns estão pregando por inveja, por rivalidade, por ambição. Beth, você ia comentar alguma coisa? Eu quero perguntar o que é porfia. Aqui, a tradução da porfia vai dar a ideia de rivalidade, a ideia no grego. Então, é falar assim, olha, eles estão no coração deles, eles estão com uma briga com o apóstolo Paulo. Então, eles estão com inveja dele e o coração deles entrou realmente em conflito ali com o apóstolo por causa da forma como as coisas estão acontecendo ali. Então, tem esse grupo dessa maioria que está pregando que está fazendo isso por motivação errada. Daí, ele fala outros, né, o outro grupo, ele está pregando de boa vontade. Então, ele faz isso por amor, e ele faz isso realmente porque, lá no versículo 18, né, fala de verdade. Qual que é a tradução que aparece sua aí? No verso 18, a minha que está por pretexto, quer por verdade. Sejam por motivos falsos ou verdadeiros. Ele fala ali por motivos falsos ou motivos verdadeiros. Né? Então, enquanto aqueles têm uma motivação falsa, estes outros, eles têm uma motivação genuína, uma motivação verdadeira. Então, eles estão pregando de boa vontade, eles estão fazendo isso por amor. Então, é interessante que só algo interessante para a gente pensar aqui, quando a gente fala a respeito de missões, principalmente quando tem trabalho missionário, a gente sempre fala, vamos pregar para as pessoas por amor à alma das pessoas. E em nenhum momento a Bíblia fala que a gente tem que amar as pessoas, amar a alma das pessoas para pregar. Né? Ela fala, você tem que pregar por amor a Cristo, por amor à glória de Cristo, por amor para ver o nome de Cristo sendo engrandecido. Então, essa tem que ser a nossa motivação. Né? A glória de Cristo, o amor a Cristo, o amor à sua causa, o amor ao Evangelho. Então, isso que tem que motivar a gente para pregar. Por que eu falo isso? Porque se você fala assim, eu tenho que amar as almas, uma hora o amor acaba. Né? Nem sempre a gente ama as almas. É fácil você amar aquela alma lá do seu vizinho que é bonzinho, que ele te trata bem, que ele é seu amigo, que ele é seu companheiro. Agora aquele vizinho que liga o som alto, que fica falando palavrão, que fica soltando foguete na hora que não deve, que fica até as 4 horas da manhã ouvindo funk, esse você não ama. Então, se a sua motivação for amar, você nunca vai discipular essas pessoas. Você nunca vai amar elas. Agora, se você falar, não, eu amo a Cristo, eu amo a causa de Cristo, eu amo o Evangelho, você vai lá. Então, só para a gente entender que a gente tem que amar a Cristo, amar a sua causa, que isso é que motiva a gente, tem que ser a nossa motivação. E essas pessoas estavam fazendo isso. Então, tinham uma boa vontade de fazer realmente o nome de Deus ser engrandecido, a glória do Senhor, a glória do seu Salvador, esse era o objetivo dessas pessoas. Então, eles pregavam. Então, tem esses dois grupos ali. Um achava que se pregasse, se desempenhasse bem, eles vão falar, vamos fazer Paulo sofrer lá. Ele ficar também pensando, nossa, eles estão pregando e ele está pregando, mas ele está preso, mas a gente está solto. Então, a gente pode fazer muito mais que ele. Vamos fazer ele sofrer por causa disso. Então, fala ali a respeito de suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Então, eles acham que, se eles trabalharem bem, eles vão, de certa forma, afetar o apóstolo Paulo. Então, a motivação deles é errada. E já o outro fala, vamos lá, por amor a Cristo e sua causa, né, pela glória do nosso Senhor e Salvador. Então, eles têm essas dois grupos dentro dessa maioria, pensando de maneira diferente, motivados, né, motivações distintas.
Daí o que Paulo fala no versículo 18 ali? Em resumo, não é para ler o versículo, o que ele fala ali? O importante é que a palavra seja pregada, né? Quando eu escutei isso aqui, eu lembrei quando os apóstolos vão conversar com Jesus, olha, tem um outro grupo aí pregando, né? Se você quer que a gente mande eles parar, Jesus fala, não manda eles parar, não, deixa pregar. Sim. As pessoas usam esse versículo fora de contexto, né? Sim, usam muito. Eles, né? O que importa é que ele está falando de Jesus. É bem interessante essa questão que a Keila fala, porque a gente fala assim, aquela pessoa está pregando, o importante é que está falando de Jesus. É importante falar de Jesus, mas é interessante o seguinte, a gente pensar duas coisas. Primeiro, tem que estar se falando realmente de Jesus. Né? Às vezes a gente fala assim, já viu alguma igreja, alguma seita, principalmente aí, por exemplo, teologia da prosperidade, o que eles estão pregando no evangelho? Né? Confissão positiva, aquele negócio assim, suas palavras têm poder, vai lá e fale isso, determine isso. Isso não é evangelho, isso não é Cristo. E daí, às vezes, a gente vê várias pessoas falando a respeito disso, e a gente fala, mas o importante é que está falando do Senhor Jesus. O importante é que está alcançando pessoas. Não está falando do Senhor Jesus. Lembra, Paulo aqui, igual o pastor Tomás falou, Paulo, ele não fala nada a respeito do, xinga eles, fala, parem de pregar, por quê? Porque o que ele está falando não está errado. Então, deixa eles pregarem. Fala, o que importa? O importante é que está pregando o evangelho. Agora, se eles estivessem pregando outro evangelho, outra mensagem, com certeza Paulo ia chamar atenção. Então, é importante lembrar disso, né? A gente usa esse versículo muito fora de contexto, para justificar, aquela pessoa está falando de Jesus, né? Deixa, né? O importante é que está falando de Jesus. Não. Se ela está falando uma coisa que não é de Jesus, ela não tem que estar falando, não. Está errado. Agora, sim, se é o evangelho genuíno, verdadeiro, deixa pregar. Então, Paulo fala isso. Não estou nem preocupado com essa situação, né? Se ele qual que é a motivação dele? Não estou nem aí, entre outras palavras. Ele está pregando a Cristo? É o evangelho genuíno? Então, glória a Deus por isso, deixa ele continuar pregando. Então, se ele acha que isso vai me causar sofrimento, é ele que está se enganando. Eu estou feliz, ele termina o versículo falando isso mesmo. Eu estou contente porque Cristo está sendo anunciado. Pastor Tomás, pode falar. Então, Paulo não seria tolerante com os que pregam outro evangelho, não é? Lá em Gálatas diz isso, que seja anátema, né? Quem estiver pregando outro evangelho. Então, a gente tem que ter esse dom do discernimento para saber se estão pregando outro evangelho. E também, né, fugir desse aspecto da competição. Né? Existem muitas denominações que elas estão competindo com outras denominações também, né? E isso acaba acontecendo hoje de uma forma assim bem concreta, né? De você perceber que algumas igrejas estão pregando a Cristo para competir com outras igrejas. A nossa igreja é melhor, a nossa igreja cresce mais, nós alcançamos mais gente, etc, etc. Sim, infelizmente tem essa questão. Então, Paulo, só para a gente pensar, esse trecho aqui ele está dividido basicamente em 2 parágrafos. No primeiro ele está do verso 12 a 18, Paulo, então, ele fala da situação dele na cidade. Ele fala, eu tô preso, mas que bom, porque isso serviu para o evangelho crescer. Por quê? Primeiro, eu tô alcançando as pessoas aqui de Roma, né, os que estão aqui da casa de César, da guarda pretoriana que estão aqui comigo, eu tô alcançando essas pessoas e outros da cidade. E segundo, porque isso teve um impacto na vida da igreja, e a igreja está pregando. Tem alguns que estão fazendo isso por motivação errada? Tem. Mas eu não estou preocupado porque, apesar da motivação ser errada, o que eles estão falando está certo. Então, glória a Deus por isso, eu estou feliz porque o evangelho está sendo pregado e é essa palavra de Deus que transforma a vida, essa palavra que realmente é através dela que o Espírito Santo trabalha na vida do pecador e alcança ele pela graça. Então, que seja anunciada essa graça, eu estou feliz. Então, ele fala, eu me regozijo, eu sempre vou me regozijar, eu sempre vou ficar alegre por causa dessa questão. Né? Então, aqui aparece a palavra alegria 2 vezes ali no versículo 18 falando disso. Daí posso fazer só uma colocação que eu acho bem interessante, né, a respeito das pessoas que vão com outras intenções, embora pregando o verdadeiro evangelho. O evangelho ele tem natureza de tesouro, guardado e transportado em vaso de barro, segundo Coríntios 4:7. A fragilidade e a imperfeição do vaso não diminui a excelência do evangelho. Só comentando uma questão dessa situação, é interessante que quando a gente prega o evangelho genuíno,
mas a gente prega por motivação errada, o único que sai prejudicado é a gente. Né? A causa do evangelho ela continua em progresso, ela continua crescendo, continua se desenvolvendo, mas quem, na verdade, deixa de crescer, deixa de progredir, deixa de se desenvolver é a gente. Né? Então, só para a gente trabalhar as nossas motivações, porque, no final das contas, o único que vai ser prejudicado, na verdade, é a gente. Né? O reino de Deus continua, ele cresce, ele prospera. Né? E a gente, né, sofre, abatido por causa disso. Então, o primeiro parágrafo do 12 ao 18, Paulo ele faz esse resumo ali. A partir do versículo 19, Paulo ele começa meio que... ele para de falar a respeito da situação da cidade e da igreja, ele começa a falar um pouquinho mais a respeito dele mesmo. Então, ele volta um pouco os olhos mais para ele, para falar, digamos assim, de uma maneira mais íntima, mais profunda para a igreja a respeito da situação dele. Daí ele começa ali. Né? Eu estou certo de que isto mesmo, ou seja, a minha prisão, o fato de eu estar aqui preso em Roma, ele fala, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo, me redundará em libertação. Então, Paulo ele falando assim, olha, eu estou numa situação aqui que eu estou preso, mas eu sei que eu tenho essa esperança, ele vai expressar isso no versículo 20, né, eu tenho essa ardente expectativa, essa esperança, de que eu vou ser liberto. Ele fala, por quê? Primeiro, porque eu sei que a igreja está orando por mim, ele fala isso a respeito das súplicas, e porque eu sei que Deus ele vai agir através da ação do Espírito Santo, né, a provisão do Espírito Santo, e vai fazer isso na minha vida. Então, Paulo ele tem essa esperança de que Deus vai libertar ele justamente porque ele confia na ajuda, né, a palavra provisão ali no grego é a ideia de ajuda, ele confia na ajuda de Deus, na ação do Espírito Santo, e ele sabe que a igreja tem intercedido, tem orado por ele. Daí ele fala no verso 20... segundo, né, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer na vida, quer na morte. Quer comentar alguma coisa? Então, o que Paulo fala? Ele fala assim, olha, eu sei que, independente da situação, ele fala, eu tenho essa esperança, essa expectativa que eu vou ser liberto, porque a igreja tem orado por mim, e eu sei que o Espírito Santo pode agir em meu favor, pode me ajudar. Mas ele fala assim, olha, eu sei que, independente da situação, eu jamais serei envergonhado. Porque eu sei que Cristo ele vai ser engrandecido na minha vida. Quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo fala assim, o meu desejo e a minha confiança é que eu vou sair. Mas se eu sair, glória ao Senhor Jesus por causa disso. Mas se eu não sair, vai ser glória ao Senhor Jesus também. Cristo não vai deixar de ser engrandecido. Então lembra, Paulo fala, eu não saí ainda, eu estou preso. Mas apesar de eu ser preso, o evangelho está progredindo. Então o nome de Cristo está sendo glorificado. Então ele fala, independente da situação, se eu ficar, né, ou se eu sair, Cristo vai estar sendo glorificado. Isso que é importante. Então ele fala da esperança que ele tem de sair, ele sabe que a igreja está orando, sabe que o Espírito Santo pode agir a favor dele, mas ele sabe que independente da situação, ele jamais vai ser envergonhado, porque a glória de Cristo é o foco dele e Cristo já está sendo glorificado. Daí entra na frase máxima ali que todo mundo conhece, ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou pegar um ar aqui. É interessante essa situação de Paulo aqui. Não sei se os irmãos lembram, o que aconteceu quando Paulo ele estava lá em Filipos? Depois que ele começou a pregar ousadamente, depois que ele falou ali falou ali com aquela moça endemoniada lá que fazia adivinhações, daí ele falou de Cristo lá, evangelizou, trabalhou a vida dela ali, né? O que aconteceu? Alguém sem ser aquela, pode falar, aquele tá questionando aqui. Ele foi ofendido, ele foi açoitado, ele foi preso, né? Porque ele tirou o lucro dos mercadores que usavam aquela mulher adivinha, então ele passou a ter sérios conflitos, né? Sérios problemas. Tá certo, Paulo foi preso. O que aconteceu quando Paulo foi preso? Lá em Atos 16. Tá me ouvindo? Estou. De novo. Estamos ouvindo, Vanessa. E aí, gente, o que aconteceu depois que Paulo foi preso? Ele ficou cantando lá. E aí, o que aconteceu? Ele cantou tão bem que as paredes caíram.
Foi a música bonita que derrubou a parede? O Espírito Santo libertou e teve depois a experiência lá do carcereiro e vida que segue. Sim. Por que eu estou falando isso? Paulo, ele já foi preso outras vezes e Deus agiu e interviu na vida dele. E a igreja de Filipos, ela estava ciente disso, ela já tinha visto isso, tinha vivido isso. Então, eles tinham essa confiança de que, olha, Deus, ele pode agir. Então, ele pode fazer algo porque ele já fez alguma vez. Mas não significa necessariamente que eles estavam esperando isso. O que eu quero dizer aqui é que a igreja, ela estava, o apóstolo Paulo e a igreja, eles eram confortados em saber que, independente da situação, Deus estava cuidando deles. Então, eles já viram o mover de Deus de uma forma, e Paulo, ele expressando essa questão aqui para uma igreja que sabe, olha, Paulo está lá preso, né? A gente é uma igreja que tem auxiliado o trabalho dele, que tem mandado ofertas para ele, que tem orado por ele. Então, eles estão nessa expectativa para saber o que vai acontecer com ele. E Paulo, ele manda essa notícia e ele fala assim, meu coração está confortado, porque, independente do que acontecer, né, se as paredes aqui da prisão caírem e eu sair, ou se eu continuar preso, é para a glória de Cristo. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque Cristo já está sendo glorificado, e se eu viver ou se eu morrer, né, o viver vai ser para Cristo e o morrer vai ser lucro. Então, Cristo está sendo glorificado e isso é o meu principal objetivo. Então, eu estou muito resolvido com relação a essa questão. Então, o viver é Cristo. Paulo falando, se eu estiver vivo, eu vou trabalhar, vou me virar do avesso aqui, já passa a palavra, para servir. E se eu morrer, vai ser melhor ainda, porque daí eu vou estar lá na glória com ele, vou estar servindo ele mais ativamente, vou estar adorando ele, então, beleza. Pastor Udelso, depois o diácono Eliseu. Então, eu vejo assim que essa aí é uma lição muito forte, né, na vida do crente, porque às vezes a gente é condicionado a que sempre virão os benefícios que nós entendemos que sejam benefícios, né? Por exemplo, o Senhor me deu livramento uma vez, vai me dar de novo, porque Ele vai me dar vitória, e Deus, Ele é soberano, Ele não depende de nós, Ele nem age para nos alegrar, nos satisfazer no nosso ego, nas coisas que nós buscamos, com o nosso próprio interesse. Até mesmo, assim, que às vezes a gente vê a questão de um clamor por uma doença, e a gente clama, e que Deus vai dar vitória e vai sair. Então, se a pessoa partir, ela não tem a vitória, Deus não atendeu a oração, e Paulo coloca a situação, no passado, Deus me livrou. Mas se for a vontade dele um outro caminho, glória a Deus por isso. Eu acho que é o grande desafio para a gente entender os mistérios de Deus, é que nem sempre o propósito de Deus ele vai surgir em nossa vida como algo assim que dentro de uma lógica humana, né? Então Paulo ele coloca isso bem, eu acho que bem interessante, né? Não no sentido só que ele me livrou uma vez, vai me livrar de novo, não. Tudo é para a glória dele, né? Como ele mesmo diz, né, num outro momento, quer vivamos ou morramos, tudo é para a glória de Deus. Diácono Eliseu ia falar? Você quer falar? Não, é que você falando do terremoto, eu abri lá em Atos, fala que... Fala mais alto. É que fala ali com relação ao terremoto, né? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, a experiência que eles tiveram, porque é um terremoto que vem, que não cai, faz tudo isso, mas não cai a parede, não derrubou, não matou eles, mas eles permaneceram intactos, né? É um milagre. Sim. A experiência que eles tiveram lá. Então, a partir desse trecho aqui, né, do 19 até o 21, Paulo falando assim, independente da situação que acontecer comigo, eu sei que eu não vou ser envergonhado, porque eu sei que Cristo está no controle de tudo e o nome dele está sendo glorificado. Então, se eu viver, o viver vai ser para Cristo, e se eu morrer, vai ser lucro maior ainda, vai ser lucro, né, porque, né, Deus, eu vou estar lá na glória com ele, vou estar servindo ele lá. Daí, quando chega no verso de número 22, Paulo, ele expressa uma dúvida dele, de certa forma. Porque ele fala assim, olha, eu estou bem resolvido com relação à minha situação. Né? Se eu viver, glória a Deus. Né? Se eu morrer, glória a Deus. Mas ele fala, mas, né, entretanto, todavia, contudo, ele fala ali, se eu viver aqui na carne, ou seja, eu permanecer vivo, traz fruto, eu já não sei o que eu escolho. Então ele fala assim, olha, é bênção se eu morrer, porque eu vou estar na glória com o Senhor Jesus. Mas é bênção eu ficar vivo, porque enquanto eu fico vivo,
isso traz fruto, ou seja, eu sirvo a Deus e pessoas são alcançadas através do evangelho. Ele fala, agora eu não sei o que eu quero, porque, né, então ele fica, né, expressa esse conflito aí. E daí ele fala, a partir do 23, de um lado, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, essa ideia dessa dúvida. Ele fala assim, eu sei que tudo, independente do que acontecer, é para a glória de Cristo. Mas e agora? Eu não sei mais o que eu desejo, porque de um lado eu tenho o desejo de estar com Cristo, isso eu sei que é incomparavelmente melhor, mas eu também tenho o desejo de estar aqui, porque enquanto eu estou aqui, eu estou trabalhando para Cristo, e isso está alcançando vida, está trazendo fruto. Então, ele sabe que, independente da situação, Cristo vai ser glorificado, ele tem essa certeza, ele está muito resolvido com relação a essa certeza, mas ele expressa uma dúvida, tipo, eu não sei o que eu quero, na verdade, porque tanto um quanto o outro é bom. Daí ele fala assim, a partir do verso 24, daí ele fala diretamente com os filipenses, fala, mas por causa de vocês, é mais necessário, então, eu permanecer vivo. Ele fala, eu estou convencido disso, eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, né, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo fala assim, olha, é bom eu morrer, porque eu vou estar com Cristo, vai ser glória para ele, mas é bom eu viver, porque o nome de Cristo vai ser glorificado. Mas pensando em vocês, eu estou com essa dúvida em saber o que eu quero, mas pensando em vocês, então é melhor que eu fique. Porque se eu ficar, Deus vai usar a minha vida para vocês se desenvolverem ainda mais, para vocês crescerem na fé e para que isso produza alegria em vocês. Então ele fala, isso vai ser motivo para a glória de Cristo também. Então Paulo ele faz essa referência à igreja de Filipos e fala eu tinha essas dúvidas, mas pensando em vocês é melhor que eu fique então. Né? Então, eu tenho o desejo de estar com Cristo, mas o meu desejo agora se torna maior pensando em vocês, para que vocês possam progredir. Então, Paulo ele expressa a ideia de que ele sabe do cuidado de Deus, ele sabe que Deus é soberano e cuida de tudo, está no controle de tudo, e ele descansa nisso. E ele sabe que, independente do que acontecer com ele, o nome de Cristo está sendo glorificado. E daí ele pensa, ele faz essas reflexões, faz todos esses pensamentos ali, falando o que é melhor, estar lá ou estar aqui, e ele chega à conclusão, é melhor estar aqui por causa de que isso rende fruto, né? Isso serve para as pessoas progredirem, serve para as pessoas serem, possam se desenvolver e viver uma vida alegre, uma vida de fé alegre. Uma reflexão interessante para a gente pensar. A gente gosta muito desse versículo 21, né, ele se torna o slogan de todo crente, né? A gente fala, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, mas a gente não tem a compreensão muito clara a respeito disso. A gente fala, o morrer é lucro, mas aí quando a morte chega perto, a gente se desespera, né? Bate ali o coronavírus na porta, bate a pandemia, a gente entra em desespero. Então, qual que é o lucro? Se é lucro, por que a gente está desesperado? Né? Então, a gente não tem uma... A diferença entre desespero e tristeza. É interessante, né, pensar nessa questão do desespero e da tristeza. Mas a gente perde muito de vista o que é realmente esse lucro. E a gente não sabe descansar em Deus e não sabe olhar para essa situação realmente como lucro. A gente fala, é lucro, mas chega a situação, a gente se desespera, então não é mais lucro, né? É desesperador. Então, algo para a gente refletir. Mas não quero reforçar tanto essa questão da morte, porque a questão da vida é muito pior. Porque a gente usa esse slogan, viver é Cristo e morrer é lucro, mas o viver não é Cristo. Porque a gente não vive Cristo em todos os momentos. A gente não tem uma cosmovisão guiada por Cristo. Ou seja, a forma como a gente vê a Cristo, a forma como a gente vê o Evangelho e a gente vive esse Evangelho, o Evangelho não é a lente que faz com que a gente veja o mundo, todas as perspectivas do mundo. Né? A gente vive o Evangelho em alguns pontos, mas não como um todo. A gente tem que entender que o ser discípulo do Senhor Jesus, o viver em discipulado com Ele, é uma coisa radical. Né? A gente precisa ter uma vida de compromisso, então a gente precisa ser compromissado com Cristo, compromissado com sua igreja, a gente precisa ser uma igreja ativa, uma igreja que serve a Deus, que se dedica a Deus, que honra o nome de Deus. Então a gente precisa entender que o viver é Cristo, ele é muito mais profundo, é muito mais significativo e vai muito além de que você simplesmente ir na igreja no domingo. Né? O ser crente
não é ir na igreja no domingo, é segunda a segunda, é a semana toda. Então, a nossa vida com Cristo, ela tem que ser expressa diariamente, né? Então, a gente tem que viver para testemunhar, viver para falar de Cristo, viver para ser bênção na vida do outro, viver realmente para fazer a diferença no outro. Paulo fala aqui, olha, eu estou vivo. Então, se eu estou vivo, eu vou ficar com vocês para quê? Para produzir progresso. Então, esse é o objetivo nosso como crente, é ser instrumento de Deus para produzir progresso na vida do outro. Hoje eu vou estudar com os adolescentes a respeito de dons. E é interessante que o dom não é para você. O dom é para você servir ao outro, para que você produza crescimento no outro. E Paulo fala isso aqui, basicamente. Ele fala, eu quero servir vocês para que vocês possam crescer. Então, a nossa vida é fazer as pessoas avançarem nos estágios de fé até que elas cheguem à maturidade. Então, esse é o nosso objetivo. Então, se você fala viver é Cristo, então viva dessa forma. Se você não está vivendo dessa forma, então ora a Deus por isso, porque você não entendeu a profundidade do que significa o viver é Cristo. Então, coloque a sua vida diante de Deus e entenda que Cristo chama você para viver um discipulado radical e que isso tem que ser expresso em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. Então, isso não é fácil, não é simples, mas esse é o nosso chamado. É para isso que Deus ele nos trabalha a cada dia através da ação do Espírito Santo. Alguém tem alguma questão, alguma colocação aqui? Rafael, defina para mim exatamente o que é a palavra anátema. É maldito. Legal. Amaldiçoado, seja quem faz, no caso aí do Gálatas 1,16, né, quem está pregando uma coisa que não é evangelho, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Né? A ideia ali é bem pesada, a ideia de falar assim, que seja lançado no inferno, que seja condenado, esse aí que está fazendo essa coisa errada. Então, Paulo pega bem pesado, e a palavra de Deus Deus está pegando bem pesado. Falou, quem está pregando uma coisa que não é Cristo, né, isso aí é maldito. Né, que Deus pese a mão sobre ele, realmente. Alguma outra questão, alguma dúvida, alguma colocação? Beleza? Gente, vamos encerrar aqui então. Então, é bem interessante essa situação de Paulo, igual eu falei, são 2 parágrafos, né? Então, do 12 ao 18, ele fala ali, eu estou preso, mas aí ele fala, digamos, algo para fora dele, né? Então ele fala, estou preso, mas isso foi bom porque eu estou alcançando os descrentes, eu estou abençoando os crentes, e daí ele fala, é bom também, daí ele fala da situação dele, fala, eu aqui, né, eu estou bem resolvido com relação à minha questão aqui, estou preso, mas podem ficar tranquilos, porque se eu viver, glória a Deus, se eu morrer, glória a Deus, mas eu quero ficar vivo no final das contas, porque eu quero estar abençoando a vida de vocês. E se Deus quiser, logo, logo eu estou aí. Né? Paulo fala isso no finalzinho ali do versículo de número 26. Daí, a partir do versículo de número 27, ele muda um pouco o assunto, e ele começa a falar, então, a respeito, para a igreja, começa a trazer já as pastorais, né, começa a trazer ali os diversos assuntos que ele quer trabalhar com relação à vida da igreja. Daí, semana que vem, a gente vai começar, então, a partir do versículo de número 27, né, já pode estar lendo em casa, o 27 ao 30 vai ser a temática da nossa aula. Nós vamos encerrar, então, nós vamos orar, né, pedir para que Deus esteja trabalhando a nossa vida, para que a gente entenda realmente que Deus nos chamou para viver um discipulado radical, então a gente possa fazer diferença na guarda pretoriana que está ao redor de nós, ou seja, nos descrentes, a gente possa fazer diferença na vida da igreja, e que a gente possa entender que a gente tem que viver realmente para Cristo. Então, viver ali para servir a igreja, servir aos irmãos, para produzir progresso no evangelho, para alcançar aqueles que são perdidos, né, para que o nosso testemunho ele seja genuíno e o nosso servir a Deus seja verdadeiro. Pastor Udelso, toca a palavra, depois ele já pode orar para a gente encerrar. Então, quando a gente vê as adversidades, a gente fica pensando, né, vamos pegar o nosso ponto agora específico aqui, atual, a questão da pandemia, né? A pandemia, ela distanciou muitas pessoas, deixou dos irmãos de congregar, né, presencialmente na igreja, mas se você olhar por um outro lado, né, a igreja ela trabalhou de outra forma, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes não é conhecimento de todos, mas vamos pensar na prática da igreja presbiteriana da Vila Americana. Nesse tempo de pandemia, ela já tinha um trabalho, digamos, social, assim, junto ao Mackenzie, ano passado, onde a gente servia uns cafés para as pessoas que vinham de fora de Curitiba, ficavam em filas, e nós entregávamos mais ou menos em torno de
uns 250, 300 cafés toda terça-feira. Com a pandemia, aquele endereço lá foi fechado e foi suspenso. Em contrapartida, houve a necessidade de máscara. A nossa igreja, ela fez mais de 1.000 máscaras para os moradores de rua. É muita coisa, né? Que se não fosse a pandemia, ela não teria feito. Estamos falando em realização, em fazer do limão uma limonada. A frequência nossa nas reuniões de oração, não passa desde 8, 10 pessoas. Na terça-feira, quando nós estamos online, às vezes chega a 10, 12, 14 pessoas participando, mas 14 aparelhos. Às vezes estão na casa 2, 3, então vamos multiplicar por 3, sendo 10. Então nós temos uma participação nas reuniões de oração, 30 pessoas. Então, quando nós olhamos que a dificuldade, né, ela te inibe de um lado, mas ela te abre portas para que a gente que nós ajamos mais com desassombro, né? Vamos lá, tem coisa para ser feita, né? A nossa igreja foi convidada agora pela prefeitura, a igreja presbiteriana da Vila Americana, para atender o Mesa Solidária por 2 dias, no dia 30 de novembro e 28 de dezembro. Também foi convidada a participar do Natal, no dia 24 da Mesa Solidária, e levar algum prato para os moradores de rua. Então, veja assim que existe um leque de possibilidades. Quantas pessoas nós conhecemos nessa época de pandemia que estão agora presentes aqui assistindo conosco? Isso aí é graça, isso é a bênção. O Evangelho, ele não está parado, né? Então, eu me alegro muito com isso, né, a respeito de que Deus, ele é tremendo. Todas as coisas cooperam, não é um chavão, não é somente um jargão que a gente fala assim, que uma frase repetida por muitos, mas todas as coisas, não são algumas, nem muitas, nem poucas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Eu louvo a Deus pela vida do Rafael, pelo envolvimento, pela disponibilidade, pela clareza com que ele tem conduzido as nossas reuniões online e pela vida da nossa igreja também. E antes de orar, eu gostaria só de passar para vocês também 4 avisos, né? Um deles, a nossa SAF, juntamente com a SAF da Confederação, que é a Sociedade... Deixa eu só te cortar. Eu tô gravando a aula, então eu vou pedir para você orar, depois dar os avisos, que eu vou cortar essa parte dos avisos, senão vai ficar extenso o vídeo da aula. Então esse furo você corte também, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora. Então, vamos orar. Vamos orar, amados? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, porque embora dentro da nossa fragilidade, a nossa pequenez, tu tem nos revelado coisas grandiosas. E a tua palavra mesmo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que tu tem preparado para nós. Eu te louvo por isso, e obrigado, Senhor, por essa escola dominical, por essa aula abençoada que nós tivemos, que nós possamos estar, ó Pai, dentro da tua vontade, fazendo as coisas certas, com as motivações certas. Que o teu evangelho seja pregado e que a igreja, ela assuma um compromisso diante do mundo de pregar o evangelho e testemunhar com clareza, com firmeza, alcançando a outras pessoas, ó Pai, com o poder transformador do evangelho. Fica conosco ainda durante esse dia, nas programações que teremos. Nós lembramos também, ó Pai, que nessa semana que passou, tivemos muitas pessoas enlutadas. Te intercedemos também por elas, o conforto, o consolo, e ajuda-nos, ó Pai, a ser fortalecidos a cada dia na fé, na esperança e no amor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.